Protocolos de aplicação. Os protocolos de aplicação do modelo de referência TCP/IP são responsáveis por garantir a funcionalidade das aplicações dos usuários. Alguns protocolos são utilizados para tornar acessível a comunicação pelo usuário, como os protocolos SMTP, FTP, POP3, HTTP, IMAP4, Finger, Telnet, NFS, NNTP e outros para comunicação de sistemas, como os protocolos DNS, BOOTP, DHCP e SNMP. Acompanhe a seguir a definição destes e de outros protocolos que não estão listados no texto. SMTP. O SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é o protocolo utilizado na comunicação entre o computador e o servidor de e-mails. Este protocolo é responsável por enviar e-mails. Em uma rede TCP/IP, o protocolo SMTP utiliza a porta de número 25. Depois de estabelecer a conexão com a porta de número 25, a máquina que vai transferir a mensagem, no caso a máquina do cliente, aguarda que a máquina de recepção, no caso a máquina do servidor, se comunique primeiro. Então o servidor envia uma linha de texto com a identificação da máquina e indicando se está pronto ou não para receber as mensagens. Caso o servidor esteja disponível para receber mensagens, o cliente informa o remetente e o destinatário da mensagem. E se houver destinatário no local de destino, autoriza o cliente a enviar a mensagem. Após todas as mensagens serem enviadas, a conexão é encerrada. FTP, File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivos. Atualmente é uma das mais utilizadas na internet. O FTP utiliza duas portas para fazer transferências de dados. A porta de número 21, por onde passam as informações de controle, e a porta de número 20, por onde passam os dados. A principal finalidade do FTP é a distribuição de arquivos na rede. Muitas empresas utilizam o site de FTP para disponibilizar informações sobre os produtos ou atualizações de programas. No entanto, para isso é preciso ter um programa FTP para entrar com dados de nome de usuário e senha. POP3, Post Office Protocol, é utilizado para a recuperação de e-mails. Este protocolo é responsável por controlar a conexão entre um cliente de e-mail e um servidor de e-mail. O POP3 passa por 3 estados de processos durante a conexão entre o servidor e o cliente de e-mail. O primeiro estado é a autenticação. Durante a autenticação, o cliente conectado ao servidor é autenticado por meio de nome de usuário e senha, que são fornecidos pelo cliente de e-mail para continuar o processo de transação. Se por um acaso não for possível fazer a autenticação, o usuário recebe uma mensagem de erro. O segundo estado é a transação. No processo de transação, o cliente envia comandos POP3 e o servidor recebe e responde os comandos de acordo com o protocolo POP3. Durante a transação, a caixa de correio fica bloqueada para evitar qualquer dano ao armazenamento de e-mails. Se chegar algum e-mail, será entregue depois que a conexão for encerrada. E por fim tem a atualização. No processo de atualização é finalizada a conexão entre o cliente e o servidor. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é o protocolo responsável pela comunicação entre o navegador e o servidor web, onde as páginas estão armazenadas. O HTTP utiliza como padrão a porta de número 80. Esse protocolo de transferência de dados é a base de toda a funcionalidade da internet. O protocolo foi construído sobre o modelo TCP/IP, por isso ele é leve e orientado à conexão. IMAP, Internet Message Access Protocol, é um protocolo utilizado no gerenciamento de correio eletrônico. Seus recursos são superiores ao POP3. Este protocolo permite que o usuário utilize seu computador para acessar as mensagens e pastas que ficam armazenadas nos servidores, sem a necessidade de transferi-las para o computador de onde se faz o acesso. Outra vantagem desse protocolo é permitir o acesso simultâneo de mais de um usuário na caixa postal compartilhada.
O IMAP é o protocolo que a maioria dos provedores oferecem para os seus assinantes. Finger. O protocolo Finger é responsável por abrir uma conexão à porta de número 79 do servidor e fazer um pedido. O servidor envia uma resposta com base nos dados pedidos. Esse protocolo pode ser utilizado por pessoas mal intencionadas para descobrir senhas dos usuários de um sistema. Telnet. O protocolo Telnet é utilizado na comunicação entre computadores ligados em rede ou na internet. Por meio desse protocolo é possível que o usuário de um computador trabalhe perfeitamente em uma outra máquina distante fisicamente, como se estivesse sentado à sua frente. O acesso é feito como se o terminal estivesse ligado diretamente no computador acessado. No entanto, a sua resposta aos seus comandos podem ser um pouco mais lenta. Para utilizar esse recurso do Telnet, é preciso conhecer o nome do equipamento que será acessado. Normalmente, a máquina pede a identificação do usuário e uma senha. Isso é importante para ter a certeza de quem é a pessoa que está solicitando o acesso. A utilização do Telnet tem sido desaconselhada devido à preocupação com a segurança de dados, já que todas as conversas podem ser visualizadas. IRC, Internet Replay Chat. Internet Replay Chat é um protocolo de comunicação utilizado principalmente em aplicativos de bate-papo, aplicativos de chat, e trocas de arquivos também. Com o surgimento de mensageiros instantâneos como o Windows Live Messenger e o Skype, aplicativos de bate-papo IRC entraram em decadência. Atualmente, o IRC é utilizado em sites de compartilhamento de arquivos. NFS, Network File System, foi desenvolvido para compartilhar arquivos e pastas entre computadores conectados à rede, formando um diretório virtual. O NFC é semelhante ao FTP, com a diferença de possuir acesso online e utilizar o protocolo UDP ao invés do protocolo TCP para outras partes de dados. TFTP, Trivial File Transfer Protocol, é utilizado para transferir arquivos entre um cliente TFTP e um servidor TFTP. Ele é semelhante ao FTP. O FTP utiliza o protocolo UDP para enviar e receber dados. Como o UDP é considerado não confiável pelo fato de não reorganizar os pacotes e nem confirmar o recebimento dos dados, o protocolo TFTP utiliza seu próprio método de confiabilidade usando UDP. No entanto, por não possuir recursos de autenticação ou criptografia, o TFTP oferece risco de segurança e não deve ser instalado em sistemas que possuem acesso à internet. NNTP, Network News Transfer Protocol, é um protocolo da internet para grupos de discussão. Esse protocolo foi definido pela RFC 977 e redefinida em 2006 pela RFC 3977. DNS, Domain Name System, é um protocolo responsável por especificar as regras de sintaxe para a definição do nome dos domínios e consultar esses nomes. As máquinas de rede TCP/IP são identificadas por meio do endereço IP, mas esses endereços são difíceis de serem memorizados. Para facilitar a memorização da identificação das máquinas e dos sites da internet, foi criado o sistema DNS, que possibilita relacionar nomes aos endereços IP. Assim, fica fácil lembrar o endereço www.google.com do que propriamente o endereço IP 66.249.91.104. O DNS é basicamente um sistema de mapeamento entre endereços IPs e nomes. Os nomes e endereços IPs ficam armazenados em uma tabela de banco de dados nos servidores DNS, onde os endereços nominais são convertidos em endereços IPs e vice-versa. Os nomes utilizados para representar os endereços IP são compostos pelos nomes dos sites e pelas extensões separadas por pontos. O nome do site é a parte do endereço que identifica o nome da empresa, serviço ou pessoa, ou a que site pertence. Já a extensão representa o tipo de site
que pode ser composta por uma ou por duas partes. Primeira parte identifica o tipo do site, por exemplo, .com é um site comercial, .gov é um site governamental, .org são sites de organizações não governamentais e .edu são de instituições educacionais, dentre outros. A segunda parte deste fica o local onde foi registrado, por exemplo, .br é no Brasil, .ar é na Argentina, .es na Espanha, .us nos Estados Unidos e assim por diante. Já os endereços dos sites que possuem apenas .com são considerados de domínio internacional, ou seja, de acesso global. Entendemos em aulas anteriores que os endereços IPs eles compõem a identificação das máquinas e também a identificação de acessos web, ou seja, de sites. Então, o texto ele diz que o endereço que nós acessamos quando nós vamos fazer a navegação no Google, que é através do www.google.com, por trás há um endereço de IP que é o original em relação ao Google, que é o 66.249.91.104. Só que imagina você fazer a decoração de todos os IPs que são originários de todos os sites ou de todos os lugares que você geralmente acessa. Não digo só como Google, mas YouTube, Instagram, Facebook e entre outros. Então o DNS ele foi criado para fazer a mesclagem de utilização desses IPs junto a nomes. Por quê? Porque os nomes eles ficam mais fáceis de serem decorados e mais fáceis de ter acesso. E esses nomes ele é dito que possuem separações. A primeira parte identifica se é uma empresa, serviço ou uma pessoa propriamente a qual o site pertence, e a outra é uma extensão que tem duas divisões. A primeira identifica qual é o tipo do site, se é um site comercial, governamental, organizacional ou educacional, e a outra é onde ele está localizado, ou seja, qual é a origem. Se a origem é BR, se a origem é argentina, se a origem é espanhola, é americana e por aí vai. SNMP, Simple Network Management Protocol. É o protocolo responsável por transmitir as informações referentes aos status dos equipamentos que compõem a rede. Isso é possível porque os equipamentos possuem um software chamado de agente SNMP, que extrai as informações do próprio equipamento e envia para o servidor de gerenciamento, onde as informações são armazenadas e analisadas. Assim é possível saber quando o equipamento está com problemas e iniciar ações corretivas. A utilização do protocolo SNMP possibilita que os equipamentos sejam monitorados em tempo real. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é utilizado para gerar e administrar endereços IPs. Esse protocolo, junto com o servidor DHCP, distribui os máscaras, entre outras configurações para os equipamentos que compõem a rede. Para que o servidor DHCP possa se comunicar com equipamentos da rede, esses precisam ter um cliente DHCP instalado. Esse software envia e recebe informações do servidor DHCP enquanto o equipamento estiver ligado. Bem, essa foi a parte 1 da aula relacionada a tipos de protocolos. Espero que vocês tenham entendido quais são os protocolos existentes e quais são as funcionalidades, as responsabilidades de cada um. Espero que tenha ficado claro sobre qual o propósito e o porquê que nós temos cada um deles. E na próxima aula nós veremos outros tipos de protocolos existentes também.